Boa noite, irmãos. Boa noite. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. E as nossas condolências à família do nosso irmão Cosme, que ontem partiu para o Senhor, um senhor novo. E Deus recolheu o nosso irmão Cosme, foi sepultado hoje ali em Castanhal, na cidade de Castanhal, no Pará. Mas que Deus abençoe a irmã Deusa, Deus abençoe os filhos, né? Deus abençoe toda a família, também a igreja ali, o pastor Mendes. Ele era um irmão muito querido mesmo. A gente vai sentir muita falta dele, principalmente agora em agosto, né? Era um homem que organizava as excursões de Belém para Franca. Ele era muito disposto, né? Mas chegou a hora, estava pronto, Deus assim o recolheu. Lembrando também que sábado temos culto lá em Viamão, lá no irmão Jonso, irmão Jonso e irmã Eva, os irmãos de Alvorada, da Santa Isabel aí, estão convidados para estar conosco no sábado. O culto será às 18 horas. Vamos abrir as nossas Bíblias para São Mateus 24, versículo 36 de São Mateus. Depois Apocalipse 8, versículo 1. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Apocalipse 8, verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Grande e soberano Pai, nós damos graça pela sua palavra. Te damos graça por esta hora. Fala conosco, Pai, abrindo essas coisas em nossos corações, como o Senhor abriu ali em Jeffersonville, como o Senhor revelou ali através do profeta, e que o Senhor vai abrindo dentro dos nossos corações esse segredo, ó Deus, que foi já revelado. Foi revelado e será revelado para a noiva somente. Senhor, para a nécia é uma confusão, mas para a noiva ela não é confusão, porque ela recebe por fé a tua palavra. Nos ajuda e nos abençoa, e sabemos que há muitas pessoas pedindo oração, muita necessidade, Senhor. E eu peço que o Senhor tenha compaixão deles e ajuda cada um nesta hora tão difícil aqui nessa terra. Em nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém. Poder sentar, irmãos. A terceira puxada em outra dimensão. A gente fala a terceira puxada, também a terceira etapa. E o Senhor Jesus foi-lhes feito 3 perguntas em Mateus capítulo 24. Versículo 1 ali, do 1 ao 3, né? Eles fizeram 3 perguntas. Eles queriam saber quando iam acontecer aquelas coisas e que sinal haveria da sua vinda e o fim do mundo, né? Eles estavam no Monte das Oliveiras, o mesmo monte que Jesus foi assunto ao céu depois da ressurreição. Então, essas 3 perguntas Jesus respondeu. Mas, no verso 36, falando com respeito à sua vinda, ele parou, né? O profeta disse que ele parou ali e não respondeu.
Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Aí nós comparando Mateus 24 com Apocalipse 6, o Senhor Jesus está ali abrindo, mostrando a eles e abrindo 6 selos. Quando chega no 7º selo, ele não mexe. Porque o 7º selo é a chave, foi a chave para abrir os demais selos. O 7º selo rompeu os demais selos, revelou os demais selos que estavam selados durante as eras, desde antes da fundação do mundo. Agora, o 7º selo, ele já se encontra em outra dimensão. O 7º selo, a terceira puxada, ela está em outra dimensão. O 7º selo é a terceira puxada. A terceira puxada é o 7º selo. A terceira puxada é 7 trovões. A terceira puxada foi aquela visão da tenda. Nós vemos que todas essas coisas, elas aconteceram nos dias do irmão Brana. Todas essas profecias se cumpriram. Não se cumpriram nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus se cumpriu uma parte. Você pode ver que o sacrifício ele era partido no meio. O cordeiro ele era partido no meio. Capítulo 15 de Gênesis. Então nós vemos que havia 2 partes, do sacrifício. Nós vemos a parte que ele veio para nos redimir e a parte que ele veio para morrer, dar sua vida, nos comprar, e a parte que ele veio realmente revelar a nossa redenção. Foi quando ele veio em William Branham. Porque por 2000 anos ele foi conhecido. Não foi fácil introduzir a mensagem e Jesus no mundo gentil. O mundo gentil acostumado com adoração de ídolos, com feitiçaria, todo tipo de ocultismo. Você pode ver que o evangelho foi rompendo pela África, pela Índia, pela Europa. Ele atravessou o Atlântico, veio para os Estados Unidos, veio aqui para o Brasil, e enfrentando o catolicismo, o umbandismo, a magia negra. O evangelho vem enfrentando tudo. Ele vem enfrentando com um nome chamado Senhor Jesus Cristo. Agora, quando chega no século XX, que houve a promessa de um profeta, de Malaquias 4, nós sabemos que aí Jesus aparece, mas com outro nome, dentro de outra pessoa. Porque a primeira vinda, ele nasceu. Nós podemos ver que a primeira vinda de Cristo, ele nasceu um bebê, nasceu no ventre de Maria, ele cresceu no meio das crianças. A segunda vinda também houve o nascimento. Deus preparou um corpo para ele trabalhar através daquele corpo. Você pode ver que na segunda vinda, os astrólogos souberam da segunda vinda de Cristo. Os astrólogos souberam. Os astrólogos também souberam da primeira vinda. Os magos vieram do Oriente. Veja que os sacerdotes ignoraram a primeira vinda. Os sacerdotes estavam tão mergulhados no intelecto, na lei, que eles ignoraram a primeira vinda de Cristo. Quando os magos vieram do Oriente, eles vieram do Oriente, sendo guiados por uma estrela por 2 anos, atravessando todo o deserto do Saara, com aquela grande caravana de camelo, porque eles foram advertidos. Mas eles tinham conhecimento das profecias, aqueles magos. Eles conheciam as profecias do profeta Daniel, de Balaão, de Moisés. Balaão falou sobre Cristo, mesmo sendo falso, ele falou sobre Cristo, ele falou sobre a estrela de Jacó. E os magos vieram seguindo uma estrela. Quando nós chegamos no século XX, os astrólogos também viram a segunda vinda. O irmão Brana estava entrando no ônibus, ele era um moço ainda, trabalhava como guarda florestal,
E uma senhora, mãe de um ministro de Chicago, pediu para falar com ele. E ela disse: eu sou uma astróloga. Astróloga não é feiticeiro. Ela disse: eu sou uma astróloga. E quando você entrou aí, tinha uma estrela sobre a sua cabeça. Você nasceu sobre um sinal. Você nasceu no dia 6 de abril de 1909, às 5 horas da manhã. Detalhou tudo para ele, né? Aí ela começou a contar sobre aquelas 3 estrelas que se cruzaram no nascimento de Jesus. Ela disse: ela voltou novamente agora, depois de 2000 anos, a se cruzar. Nós sabíamos que algo estava acontecendo na Terra. E assim não foi somente aquela, mas uma outra e outros começaram a ver, né? Então Jesus, ele falou muito da segunda vinda, mas ele não disse como seria, né? Ele disse: aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Veja, que nenhum mensageiro, né, nem anjos terrestres nem celestes sabia desta vinda, da hora. Sabia que havia uma segunda vinda, mas do dia e hora não. Agora, nós vemos que no dia 28 de fevereiro de 1963, a própria ciência, né, aquele mesmo espírito científico que desaprovou a mensagem de Noé, quando Noé pregou que ia chover, que Deus ia destruir o mundo com água. A ciência muito avançada, né, dos dias de Noé, que eles construíram as pirâmides, né, que tem no Egito. A ciência provou para Noé que não tinha umidade relativa no ar. Não havia nuvens. Nunca tinha chovido. Noé trouxe uma mensagem diferente. Noé disse que ia chover, que Deus ia destruir aquele mundo, aqueles homens pecaminosos. Deus ia começar tudo de novo. Ele pregou por 120 anos. Uma mensagem estranha, diferente. E ele não somente pregou, ele começou a construir uma arca e convidar o povo para entrar. E os animais foram advertidos e entraram. A mensagem de Noé trabalhou 120 anos para salvar a sua família. No final, ele acabou salvando a família. E não foi fácil para Noé salvar a sua família. Gente, não é fácil você salvar a sua família, você evangelizar a sua família, você levar os seus filhos para o caminho de Deus. Noé demorou 120 anos. Os seus filhos tinham dúvida ainda. Porque os seus filhos casaram com as filhas de Caim. Eles tinham problema familiares. Eles tinham problemas familiares. Noé foi tido como louco, porque ele tinha uma mensagem diferente. O irmão Branham, no seu dia, também foi tido como louco. Jesus foi tido como louco, como canibal, porque a mensagem dele, ele disse que quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não tinha vida. E ele não deu explicação. Ele não deu explicação. O irmão Branham fala da terceira puxada, 7º selo. Deus disse: não diga a ninguém. Ele disse: HM faz parte do nome de Deus. Ele falou sobre o cordeiro fora do trono. Ele disse que quando o cordeiro sai do trono, vem o juízo, vem o julgamento. É a hora de ser revelado os mistérios dos 7 selos. Quando ele trouxe a sua mensagem nos anos 50, 47, 50, ele falou sobre a semente da serpente. Ninguém nunca tinha pregado aquilo nos seus dias. Que Caim não era filho de Adão. Foi como Noé falando que ia haver chuva, nunca tinha chovido. Ninguém nunca tinha ouvido falar que Caim não era filho de Adão, e não era mesmo. E o irmão Branham provou que não era, que era filho da serpente, que a serpente era ereta. A maldição fez ela rastejar. Agora, nós chegamos depois da partida do irmão Branham.
com a mensagem do irmão Brana. Não com a mensagem letra do irmão Brana, mas a mensagem revelada. Porque tem a mensagem letra, tem Brana letra, tem Jesus letra. Mas tem Jesus revelado, né? Tem Brana revelado. Quando nós chegamos nesse dia, aqui, e aparece uma mensagem, o Cordeiro saiu do trono, não há mais sangue no propiciatório. Você veja a revolução que deu nesse Brasil, né? E essa mensagem se foi mundo afora. Numa pequena igreja de Franca, São Paulo. E não era aquela igreja que você vê com aqueles bancos estofados ali, uma igreja para 100 pessoas, 120 pessoas ali. Mas era antes, era uma igrejinha, bem, eu conheci. Uma meia dúzia de pessoas. Aí sai uma mensagem ali, o Cordeiro não está mais no trono. Desde 63 ele saiu do trono. A intercessão terminou. Ele não é mais Cordeiro, ele é Leão. Ele subiu com um novo nome, ele não se chama mais Jesus, se chama Brana. Foi uma mensagem estranha. Quando é uma mensagem estranha, o povo tem esse pregador como louco. A mensagem de Moody também foi estranha. A mensagem de Lutero também foi estranha. Um sacerdote, um monge, formado em direito, pregando justificação pela fé. Pegou o pão, a hóstia redonda, jogou no chão e disse: isso aqui não é o corpo do Senhor. Porque a Igreja Católica prega transubstanciação, que aquele pão ele é transformado no corpo literal de Cristo. E Lutero vem por revelação. Disse: não, isso aqui é o símbolo. O vinho não é o sangue, é o símbolo do sangue. Sua mensagem foi só isto: justificação pela fé. Você sabe que justificação é um condenado que o juiz absolve, né? Ele foi julgado e foi considerado inocente. E o juiz não quer saber a opinião do povo. Soltou inocente, falta de prova, isso, aquilo. Foi assim que Deus fez conosco. Ele nos justificou. Ele nos justificou. Ele jogou nossos pecados no mar do esquecimento. Não se lembra, ele não se lembra, nós lembramos, mas ele não. Ele nos justificou. Aí você vem sobre justificação. Você recebe o perdão dos seus pecados. Você desce as águas em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Aí vem a santificação por fé. Não é por obra, não, é por fé. A santificação não é externa, exterior. É Deus trabalhando por dentro de nós. Ele disse: eu estarei em vós. Ele trabalhando dentro. Não é o trabalho do corvo. O corvo trabalha por fora. Quando ele vê um bicho morto, ele começa a comer por fora. Deus trabalha por dentro de nós. Ele muda a nossa natureza. A nossa natureza caimita, a natureza da serpente, ele muda. Ele transforma aquele homem. Veja só, ele transforma a prostituta em senhora, um bandido em senhor. Ele transforma. Ele transforma o homem, ele transforma a mulher. Ele dá o seu Espírito Santo. Ele batiza a alma, sendo que a nossa oração deveria ser sempre: Deus, batiza a minha alma com o teu Espírito Santo. E fogo. Ele batiza, ele sela. Então Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabia. Ele disse que nem ele, como filho,
naquele ofício de filho, ele não sabia. Agora, em Apocalipse 8 diz: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Foi das 18, a nuvem apareceu das 18 às 18h28. Quase meia hora, houve silêncio. Porque ele desceu. Os anjos formaram o seu rosto com suas asas. E o irmão Brana disse: ali estava o Senhor Jesus, coroado. Ali ele estava. Ali era o próprio Deus ali. Agora vem a ciência e tira foto. Uma nuvem a 40 quilômetros de altura, onde não pode haver nuvens. Mas não era nuvem de água, era nuvem de anjos. Aí a ciência agora, porque essa foto foi tirada pela ciência. Tirou essa fotografia, saiu na revista Life, na revista Ciência, saiu na Enciclopédia Britânica por um ano essa fotografia. E passou por cima da cabeça de todos os observatórios da Terra, de todas as denominações, de todos os homens, de todos os pregadores, todos os homens entendidos. Aí, o povo pegaram Brana letra, eu estava ouvindo o pastor Osmar hoje ainda, Brana letra, e saíram contando sua história. A mesma coisa aconteceu com a igreja, contando a história de Jesus. Agora, você pode ver que quando chega em Lutero, aquela semente que caiu na terra, Jesus disse: se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Se você plantou um grão de milho, de trigo, e se ele não morrer, não vai nascer. Porque para ele morrer, ele tem que ter vida. Que tudo para morrer tem que ter vida. Agora, a semente caiu na terra. Quando? Na Idade Média. Quando eles começaram a matar os cristãos, aquilo ali foi a semente caindo na terra. Porque a mensagem foi desaparecendo. A verdadeira mensagem foi para debaixo do chão. Aí você pode ver que ela brota em Lutero. Lutero foi um broto que soltou 2 folhinhas. Lutero e Zwingli. Estava Lutero e estava Zwingli, 2 folhinhas na Reforma. Aí vemos o talo. Depois da morte de Lutero aparece John Wesley, trazendo a santificação. Já era uma mensagem um pouco mais alta, já diferente da mensagem da justificação. Porque o que Lutero tinha, para o seu dia, era muito importante. Era de muito valor. Porque Lutero tinha uma pequena luz. Era uma pequena luz. Tinha a pessoa no meio da escuridão, uma pequena luz, um palito de fósforo. Dentro daquela caverna ali, você só tem um palito de fósforo, risca aquilo ali. Você vai com todo cuidado para não apagar. Agora, quando veio John Wesley, ele já tinha uma luz um pouquinho mais forte. Quando veio os pentecostais, já tinha muita luz, mas não tinha toda. Agora, quando vem Brana já é a promessa de Malaquias 4, sendo que Lutero também estava dentro da Bíblia, mas era um broto, Deus usando como uma semente. Agora, quando vem Brana, aí vem a luz, porque é Malaquias 4, é Lucas 17:30, é Apocalipse 10, de 1 a 7, é Elias, filho do homem e 7º anjo. É o ministério de Elias, restaurando, porque o batismo precisava ser restaurado. Lutero não restaurou o batismo. Wesley também não. Lutero, Wesley, os reformadores ainda batizaram nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo.
Os pentecostais também, eles não tinham luz. Eles vieram naquele ministério da restauração de dons. Língua, sonho, profecia, oração, subiam montanha, faziam vigília. Agora, quando vem Brana, aí já vem uma luz maior. Aí Brana já restaura o batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia com vinho, com pão asmo, com lava-pés, conforme a Escritura, porque era uma luz maior, não era para Lutero fazer aquilo ali. Agora, veja, quando vem João, o ministério de João já vem para falar o que Brana foi proibido de falar. O que vocês pregam aí e falam, irmão Brana não foi proibido. Agora, o que João prega foi o que irmão Brana foi proibido. Já é uma mensagem diferente. 7 trovões revelado. HM faz parte do nome de Deus. 7, perfeito, perfeição. Agora, a vinda do Senhor. Veja, aí já foi rasgando o véu, mostrando a vinda do Senhor, provado pela ciência. Porque esse 7º selo que foi o mistério. Na pergunta e resposta sobre o selo, o irmão Brana disse: vocês ainda não estão vendo o sobrenatural, aquilo que está acontecendo aqui. Está em outra dimensão. Ele usa até o rádio, a televisão. Ele diz: aqui existem milhares de vozes. Há pessoas caminhando aqui. É somente você ligar um aparelho, ligar um rádio, ligar uma televisão. O rádio você vai ouvir as vozes, a televisão você vai ver as imagens. Então, se você pode entender o natural, a terceira puxada está numa outra dimensão espiritual. O irmão Brana disse sobre os discos voadores, que hoje eles não sabem o que são, porque aparece e desaparece. O irmão Brana disse: são anjos, como a nuvem. Se a nuvem fosse hoje, eles iam dizer que eram discos voadores, que eram os OVNIs. Só que apareceu em formato de nuvem e desapareceu. Eu conheci um pastor, trabalhei com ele. Ele esteve na guerra da Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte. O nome dele é Roberto William Johnson. Trabalhei com ele em Brasília, em Goiânia. Nos anos 76, ele era missionário aqui no Brasil, americano. Ele era combatente. Ele disse que estava viajando nos Estados Unidos com um amigo dele. E, de repente, ele viu um disco voador. Ele disparou bem diante deles. Descia e subia. Eles estavam de carro, ele e um outro pastor. Eles desceram. Ele me contou, nós viajando, ele me contando. Eu viajei com ele no Rio Grande do Sul aqui, dirigindo para ele. E ele falava um português assim meio arrastado, mas ele entendia tudo. Era um homem muito inteligente. Então ele disse que parou por alguns segundos e de repente desapareceu. Agora, quando conheci a mensagem de irmão Brana disse que são anjos. A visão humana vê um prato. Vê um prato. A visão humana viu Elias num carro de fogo. Se fosse nesse tempo, eles iam dizer que era OVNIs. Mas Eliseu, quando viu, Eliseu viu uma carruagem, viu os cavalos,
e os cavalos de fogo, a carruagem de fogo, e Elias desapareceu. O irmão Brana disse na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, ele diz, qualquer dia desse, um desses te apanhará. Então, como a terceira puxada ela está em outra dimensão, o dia que a noiva souber quem ela é, o rapto se dá. Então, como tem vozes aqui que você pode captar com o rádio, você pode captar as imagens através de um aparelho de televisão, ele diz, precisa de um cristal para captar aquilo ali. Você pode ver a profundidade da ciência, até onde eles chegaram, para transmitir uma imagem, como a minha imagem está indo para a África agora. Minha voz está lá na África agora. Estão sentados me ouvindo, lá nos Estados Unidos. Então a terceira puxada ela está em outra dimensão. Você tem que ser esse cristal para captar ela. Você tem que ser esse receptor para poder realmente receber, agarrar o que está ao seu lado. Porque está além da imaginação humana o que está do nosso lado. Está muito além. Se o natural, nós podemos captar o natural. Um estádio de futebol aqui dentro. Você liga uma televisão, ela aparece aí. É rapto, né? Por isso o profeta pregou o rapto. É rapto. Ele diz que o rapto é como um grande imã, que você coloca aqui aquelas faixinhas, que tem o mesmo magnético do imã. Você vai passando, eles vão grudando. Assim, o Senhor Jesus em sua vinda para o rapto. Nós temos que ter aquele mesmo magnético, a mesma mensagem, para sermos levados. Muitos de nós estaremos vivos nesse tempo, porque vamos ser transformados. Mas muitos vão estar no pó da terra, como o irmão Cosmo hoje foi sepultado, o irmão Celso, a irmã Maria. Mas morreram na fé. Eles morreram com esse magnético, com esse imã, esse Espírito Santo, com essa terceira puxada, com esses 7 trovões, com essa fé, sabendo que um dia serão chamados. E o profeta diz, um dia desses, eles te apanharão. Por isso ele diz, o rapto é fé. Para poder descobrir aquela fé naqueles filhos de Noé, naquelas noras, foi fácil, foi 120 anos. Os 7 trovões nos dá a fé arrebatadora. Estamos pregando aqui, o pastor Osmar está pregando há mais de 23 anos essa terceira puxada. Noé pregou 120 anos. Ele está pregando há mais de 23 anos. Essa mensagem está no Brasil há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos. O povo ainda está tendo dificuldade com Apocalipse 10, 8 a 11. Porque agora Deus trabalhando com o povo da mensagem, ele está tendo dificuldade com Apocalipse 10, 8 a 11. 10 de 1 a 7, o povo não está tendo dificuldade. Mas 8 a 11, sim. É como o pastor Osmar falou esses dias. Estamos pregando e repetindo. Noé repetiu chuva 120 anos. Vai chover, vai chover, vai chover.
Nós estamos aqui repetindo, HM faz parte do nome de Deus, BRANHM, é perfeito, perfeição. Ele não chama mais Jesus, ele só chama Jesus para batismo, para orar pelos enfermos, mas para a fé de rápido ele se chama Brana. Aí você recebe mensagem na internet, os falsos, nos chamam de falso. Jesus disse, se me chamaram de Beelzebul, o que é que vocês esperam ser chamado? Chamaram o irmão Brano desde Deus até um diabo. Por causa de quê? Que ele curava enfermo? Não, por causa da mensagem. É uma mensagem diferente. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Hoje nós sabemos. O silêncio, hoje nós sabemos. A Virginésia até hoje não sabe o dia e a hora. A Virginésia não sabe sobre a meia hora de silêncio. A Virginésia não sabe sobre o novo nome. A Virginésia não sabe sobre a mensagem de João, de Apocalipse 10, 8 a 11, desse ministério. Ela não sabe. Para saber, ela tem que nascer. Para nascer, tem que morrer. Para morrer, tem que ser vivo. Não pode ser uma semente híbrida. Anticristo. Que anticristo é contra a palavra. Ela não pode ser assim. Ela tem que estar viva. Você pode saber que o falcão não mata para comer. O irmão Bruno disse que com o tempo ele matava. Mas ele começou a encontrar já coelho atropelado, cachorro nas autoestradas. Agora a águia não. A águia tem que matar a caça para comer. Ela tem que ver aquela corça correndo, aquele coelho, e ela enxerga das alturas, e ela pega aquele peixe, ela mergulha e pega, e bate as suas grandes asas, e leva lá para o pico da montanha onde estão seus filhotes, e os alimenta. E o bichinho se batendo ali, ela alimentando. Então, ela mata para poder comer. Então, para morrer tem que estar vivo. Jesus diz, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode nem ver o reino de Deus. É Deus mudando a sua natureza. Você tem que morrer para essa velha vida, para o sistema, para a denominação, para os seus próprios pensamentos. Senão você não nasce. Nunca vai ver o reino de Deus. Pode até pregar, orar, ser um cristão, mas Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Se tornaram pregadores, mas nunca morreram. Nunca nasceram. Porque para nascer tem que morrer. Nunca morreram para o sistema. Então nós vemos essa terceira puxada. Hoje ela está em outra dimensão. Onde está Jesus? Eu quero ver, diz o profeta. Ele está mais acima, na sétima dimensão. A terceira puxada é o 7. A terceira puxada é Deus. Ele está mais acima. Porque a terceira puxada é aquela parte adicional do ministério do irmão Brana. Porque o seu ministério foi primeira e segunda etapa. A terceira etapa foi aquela parte que foi adicionada ao seu ministério. E nesse tempo, sem essa terceira etapa, não tem arrebatamento. Porque ela está na dimensão do arrebatamento. É rápido, é fé. Fé não é que você vê, que você toca, não. Fé é aquilo que você não vê. Precisa dizer o rápido. Aí quando você liga o rádio, é rápido, né?
a voz. Você bota na Guaíba, você coloca na Band, na Globo. É quando você vê as imagens, o jornal, o filme, o que for que está passando, protesto, você ligou, logo aparece. Você já sabe que vai aparecer. Você já sabe que vai sair a voz. Então, quando a noiva souber quem ela é, o rapto se dá. É somente Deus ligar o aparelho, nós aparecemos lá. É o rapto. Por isso ele diz, o rapto é fé. Nós pensávamos que a gente ia caminhando, de repente ia sair voando, todo mundo vendo. Não, isso foi um ensino denominacional, uma teologia, que o arrebatamento seria dessa forma. Jesus, eles estavam trancados numa casa, quando Jesus morreu. E no primeiro dia da semana, quando ele ressuscitou, ele apareceu no meio deles, as portas estavam trancadas. E, Pai seja convosco. Que susto. Já vejo aqui minhas mãos, aqui ao meu lado. Sou eu mesmo. A Bíblia diz que eles ficaram assustados, com medo, atemorizados. Mas as portas estavam trancadas, porque eles estavam com medo dos soldados. Eu vou terminar. Jesus ele não varou a parede. Ele já estava ali. Ele só abriu os olhos deles. Só abriu os olhos. Lembra de Eliseu? Quando o exército sírio foi para lhe prender? Eliseu saiu lá fora e cegou eles. Eu vou levar vocês para o homem que vocês estão procurando. E levou eles até Samaria. Chegou em Samaria, Eliseu abriu os olhos dele. Quando eles olharam, estava o exército de Israel na sua volta. Eliseu disse, dá pão e água, manda eles embora. E eles andaram com Eliseu, viajaram o dia todo, a noite toda, acamparam, atravessaram o rio, viram as montanhas, eles podiam ver tudo, podia ver o homem Eliseu, mas não sabia que era Eliseu, até que os seus olhos se abriram. Eles estavam dentro do cenáculo, como nós estamos aqui, e Jesus diz, paz seja convosco. E Jesus abriu só os seus olhos. O que precisa é abrir os nossos olhos e nós entrarmos naquele rapto, porque ele já está aqui. Você está pensando que é lá em cima? Não. É outra dimensão. A terceira puxada não é para luz, matéria e tempo. A terceira puxada nos coloca na sétima dimensão, nos braços de Deus. Está além do nosso entendimento. O irmão Brana disse assim, eu não tenho tempo para cuidar de fitas, nem dedicar bebês, e nem batizar. Estou muito ocupado com a terceira puxada. Por que Iraite recebeu os filhos? Peça o que quiserem, porque ela disse a coisa certa. O irmão Brana estava falando que ele criou os esquilos com a palavra. Onde não tinha esquilo, ele disse, haja. Todo mundo quieto, ninguém disse nada. Estavam os irmãos que andavam com ele. E ela disse, isto é verdade. Ele olhou, ele viu que veio de Deus, veio do fundo do coração dela. E disse, você é pobre, Marate. Peça $1 milhão, que vai aparecer em cima da sua mesa agora. Ela ganhava só uma pensão do governo. E foi a que deu a maior oferta para a construção do tabernáculo. Peça pela sua irmã que está na cadeira de roda, Edith, a cura dela. E a irmã Wright ficou parada. E ela disse, irmão Brana, o maior desejo da minha vida é a salvação dos meus 2 filhos.
E eles estavam lá fora zombando, correndo, gritando, aquilo que a molecada faz. Irmão Brana disse, eu lhe dou. E não sabe que mão é que trouxe aqueles meninos ali, de joelho, chorando, arrependido. Foram salvos pela palavra falada. Por quê? Disse o profeta, na mensagem desvelada de Deus. Porque ela disse a coisa correta, certa. Diga a coisa certa e você receberá. Oremos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nos dê graça para dizer a coisa certa nesta hora. E está dentro da dimensão da terceira puxada, que é a dimensão do rapto. Obrigado, meu Deus, pela sua palavra. Muito obrigado pelo ministério, por esta igreja, pelos teus filhos que estão nos acompanhando através da internet. Dê a tua bênção, a tua graça para cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar.